O cenário político brasileiro para as eleições de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos. Os movimentos recentes da direita indicam que algumas decisões importantes já foram tomadas nos bastidores. Pesquisas eleitorais, declarações públicas e articulações políticas revelam uma estratégia clara envolvendo Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e o próprio Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, Tarcísio de Freitas confirmou publicamente que não será candidato à presidência da República em 2026. Ao contrário do que muitos especulavam, ele reafirmou seu projeto político para a concentração no governo de São Paulo e que seu candidato à presidência é Flávio Bolsonaro. Essa declaração encerra, ao menos por enquanto, qualquer dúvida sobre uma disputa interna direta entre os dois no plano nacional. A decisão de Tarcísio não acontece por acaso. Ela faz parte de um movimento mais amplo e unificado da direita, que busca evitar a fragmentação do eleitorado conservador e bolsonarista. Com isso, Tarcísio se posiciona como um aliado estratégico, preservando o capital político para o futuro, enquanto Flávio Bolsonaro assume o protagonismo da disputa presidencial. Paralelamente a esse cenário eleitoral, há também uma forte mobilização em torno da situação judicial de Jair Bolsonaro. Aliados próximos, como Tarcísio, Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente, articulam a possibilidade de uma prisão domiciliar sob o argumento de que essa medida seria mais adequada às condições de saúde de Bolsonaro. Essa pauta tem sido tratada com cuidado, mas revela o esforço do grupo em preservar a figura do ex-presidente como referência política e símbolo de base bolsonarista. No campo eleitoral, os números mais recentes chamam a atenção. Pesquisas do Instituto Quaest indicam um crescimento consistente de Flávio Bolsonaro nas intenções de voto, acompanhado por uma queda significativa em sua rejeição. Esse movimento surpreende analistas e preocupa setores ligados ao governo Lula. Historicamente, a rejeição sempre foi um dos principais obstáculos para o nome ligado diretamente a Jair Bolsonaro. No entanto, os dados mais recentes mostram que Flávio Bolsonaro conseguiu reduzir esse problema. Sua rejeição caiu de cerca de 60% para aproximadamente 55%, enquanto sua intenção de voto subiu de 22% para 34%. Esse avanço indica que sua candidatura começa a romper a bolha bolsonarista tradicional e a alcançar novos segmentos do eleitorado. Quando se observa o quadro comparativo com Lula, o cenário se torna ainda mais interessante. Lula mantém cerca de 44% de intenção de votos, mas enfrenta uma rejeição elevada em torno de 54%. Na prática, isso coloca os dois em um empate técnico no campo de rejeição, algo impensável para muitos analistas há poucos anos, enquanto Lula era visto como um nome com forte apelo popular e menor resistência eleitoral. Esse dado é relevante porque, embora a intenção de voto seja o indicador mais citado, a rejeição funciona como um teto eleitoral. Candidatos com rejeição muito além têm dificuldade de crescer além de sua base. O fato de Lula já apresentar um teto elevado, enquanto Flávio consegue reduzir sua rejeição, altera o equilíbrio da disputa. Essa mudança de cenário ajuda a explicar o discurso recente de Lula, que voltou a enfatizar o combate às fake news e à desinformação. Para muitos observadores, esse movimento revela uma preocupação real com o crescimento da direita e, em especial, com a consolidação de Flávio Bolsonaro como adversário direto. Dentro da direita, o ambiente é de relativa unidade. Outros nomes, como Romeu Zema e Ratinho Júnior, também se movimentam politicamente, mas seus projetos estão claramente voltados para disputas estaduais ou para o fortalecimento de suas bases regionais. Não há, até o momento, expectativa real de que esses nomes disputem a presidência com chances concretas de vitória. A disputa central, portanto, está praticamente definida entre Lula e Flávio Bolsonaro. Com Tarcísio atuando como fiador político do projeto bolsonarista no plano nacional, ainda assim há um diferente importante entre os perfis dos dois principais nomes da direita. Tarcísio de Freitas apresenta menor rejeição e maior facilidade de diálogo com eleitores independentes com a chamada direita não bolsonarista. Pesquisas mostram que, entre eleitores independentes, Tarcísio teria cerca de 36% de votos, contra aproximadamente 21% de Flávio. Esse grupo é considerado decisivo nas eleições presidenciais, especialmente em cenários polarizados. Por outro lado, Flávio Bolsonaro mantém um apoio muito forte dentro da base bolsonarista e também apresenta números competitivos da direita não bolsonarista. Entre esse segmento, Flávio aparece com cerca de 83% de apoio contra 81% de Tarcísio, uma diferença pequena, mas simbólica. Isso demonstra que o peso de sobrenome Bolsonaro ainda exerce influência significativa no eleitorado conservador. A estratégia, portanto, parece clara. Flávio Bolsonaro assume o papel de candidato principal, ancorado na base bolsonarista, enquanto Tarcísio atua como aliado, ajudando a reduzir resistência e ampliar
pontes com setores mais moderados da direita. Outro fator relevante é o calendário eleitoral. A campanha oficial deve ganhar força entre julho e agosto de 2026, momento em que Flávio Bolsonaro poderá se tornar ainda mais conhecido nacionalmente. Esse período tende a favorecer sua candidatura, já que muitos eleitores ainda não têm uma opinião consolidada sobre ele. Enquanto isso, Lula enfrenta o desafio de governar com alta rejeição, desgaste econômico e um eleitorado cada vez mais crítico. Diferente das eleições anteriores, o presidente não conta com mais um ambiente midiático totalmente favorável e precisa lidar com a força crescente das redes sociais, onde a direita tem ampla vantagem. No fim das contas, a eleição de 2026 será decidida menos pela militância ideológica e mais pelo comportamento dos eleitores independentes e da direita não bolsonarista. Esses grupos serão o fiel da balança e decidirão se o país seguirá com Lula ou se optará por uma mudança liderada por Flávio Bolsonaro. O cenário ainda está em construção, mas os sinais são claros. A direita está organizada. Flávio Bolsonaro cresce nas pesquisas e Lula não desfruta da tranquilidade de outras disputas eleitorais. Os próximos meses serão decisivos para consolidar ou reverter essa tendência. Se esse tema é importante para você, deixe seu like e se inscreva-se no Visão Política. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo.